Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés, ler um texto que foi me indicado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. E o versículo 8, capítulo 18 e versículo 8. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, quero declinar a minha gratidão a Deus por mais uma vez usar de misericórdia e com muita graça me conceder esta oportunidade através do seu servo pastor Fábio, a confiança que mais uma vez tem depositado em nossa vida. Se minha voz falhar um pouco é porque o tempo é ocupado, meus irmãos. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico, Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Amém. Podem tomar o vosso assento. Meus irmãos, texto um pouco conhecido para os leitores da Bíblia Sagrada, mas que não é muito lido em nossas reuniões, mas um texto que nos faz refletir sobre o que este homem, Jesus Cristo, ele estava querendo dizer ao fazer esta pergunta, que nos faz entender que é uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não há uma necessidade de uma resposta imediata, mas que há uma necessidade de uma reflexão sobre esta indagação. Mas para que possamos entender versículos isolados na Bíblia Sagrada, precisamos recorrer a contextos bíblicos, porque nenhum versículo está posto na Bíblia dentro de um contexto que não tenha um sentido com ele. Por isso, Cristo ele vai falar sobre a parábola de uma mulher, de uma viúva que tinha uma causa e foi em busca de um juiz para que esse juiz julgasse esta causa dela. Porém, o juiz não respeitava os homens e nem temia a Deus. Não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele não tinha razão nenhuma de julgar a causa daquela viúva, mas ela, importunando ele, por ser importunado por ela, julgou a causa da viúva. E Cristo usa de comparação esta viúva com os crentes, os filhos de Deus, que, pedindo ao justo juiz que está no céu para que julgue a sua causa, porventura ele não o julgaria, sendo que este juiz, que não temia nem a Deus e nem respeitava os homens, julgou a causa da viúva porque ela insistiu, quanto mais a nós. O justo juiz que quer o nosso bem, que quer julgar com justiça e com juízo, fará aquilo em que nós estamos pedindo e solicitando. Só que após Cristo narrar esta pequena parábola, esta história, ele entra com essa indagação e parece que essa indagação está posta em um lugar onde não deveria estar. Uma indagação que parece que surgiu ali, de repente, do nada, sem nenhum propósito. Cristo pergunta: olha, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra?
parece que não está coeso com o contexto. Mas a primeira pergunta que eu faço ao texto é: que tipo de fé que Cristo estava dizendo? Que tipo de crença que Cristo estava ali enfatizando? Porque, segundo o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender que a fé é um meio em que o cristão se utiliza para alcançar a salvação. Mas que tipo de fé é esta? Porque todo o ser humano tem um pouco de fé, e alguns chamam esta fé de fé natural. A fé de que o amanhã virá, a fé de que o sol ele se levantará no dia de amanhã, a fé de que ele trabalhará amanhã. Esta é a fé natural. Ou alguns até acreditam que Cristo era um homem e que viveu. É uma fé. Mas não é esta fé que Cristo estava falando. Nem mesmo a fé dos demônios. Os irmãos sabiam que os demônios têm fé? Os demônios têm fé. E a fé dos demônios consiste em que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é verdadeira, é genuína, é poderosa, é transformadora, é avivadora e é salvífica. Os demônios acreditam firmemente que esta palavra tem poder. Os demônios acreditam firmemente que esta palavra fala de um homem que veio dos céus e habitou entre nós, encarnado, para trazer notícias dos céus. Os demônios acreditam nisso. E não só crê que esse homem veio do céu, como acreditam que este homem é o prometido descrito nos profetas. Mas a fé que Cristo está enfatizando aqui no texto não é a fé dos demônios, que está comprovada naquele texto em que o Cristo, chegando na terra de Gadara, o endemoniado chega até Cristo e disse: o que vieste fazer conosco, ó Filho do Deus vivo? Eles sabiam quem era o Cristo e tinham fé nisso. Aleluia. A fé que Cristo estava enfatizando também não é a fé dos apóstolos enquanto Cristo estava na terra. A fé em que Jesus está enfatizando não é a fé dos apóstolos enquanto Cristo estava na terra. Porque recorridas vezes em que Cristo estava juntamente com os seus discípulos, dizia: homens de pouca fé. Homens que não têm fé. Certa feita Jesus estava falando sobre as curas e também expulsando os demônios, e os discípulos começaram a tentar expulsar o demônio, só que eles não conseguiram. Aí Cristo disse: olha, vocês só não conseguem expulsar esses demônios por causa da vossa fé. Aí um deles dizem: Senhor, acrescenta a nossa fé. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos para Deus: Deus, acrescenta a nossa fé. Só que a resposta de Jesus para aqueles discípulos foi uma resposta que eles não estavam esperando receber. Sabe qual foi a resposta de Cristo para eles? Olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão para esse monte: monte, vai para o meio do mar, e ele irá. Como que os discípulos estavam pedindo para acrescentar a fé, aí Jesus responde: olha, não precisa de muita fé, é só do tamanho de um grão de mostarda. Só que aqueles discípulos, eles estavam vazios, meus irmãos, de fé. Eles estavam esvaziados. Eles não tinham fé. Eles criam que o Cristo é o Messias, mas não bastava só isso. Aleluia. A fé que Cristo estava enfatizando nesse texto é a fé que está descrita também em Efésios capítulo 2, versículo 8, famoso texto que causa muita polêmica entre o meio teológico, em que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
A salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É bem verdade que muitos dizem que a fé é um dom de Deus, mas pelo pronome demonstrativo usado no texto, quando fala isto não vem de vós, é dom de Deus, há na língua portuguesa uma identificação que este pronome tem os seus semelhantes, o isto, o isso e o aquilo. E quando ele fala assim, por meio da fé, e isto é o que está mais próximo, não vem de vós. Se ele utilizasse o isso, ele estaria falando o que está um pouco mais distante no texto. E se ele se utilizasse daquilo, estaria um pouco mais distante do texto. Alguns dizem que no grego, a tradução melhor para esse texto seria, e isso não vem de vós, não o isto. Porque a graça, a salvação é dom de Deus. Só que o dom de Deus também nós entendemos como a fé. E por que a fé? Onde inicia a fé do crente? Onde se inicia em que o homem ele começa a acreditar nas coisas de Deus? Isso não vem do homem. Porque se o homem fosse dotado de fé própria, nós então acreditaríamos que o homem poderia por si próprio ser salvo, mas não. A salvação é pela graça, ele não merece, ele não consegue adquirir a salvação. É Deus que dá a salvação a ele. E se ele tivesse a capacidade de ter fé, o homem também seria capaz de alcançar os céus. Mas ele não é capaz, porque ele se tornou imerecedor do céu. Então a fé é um dom, é um presente de Deus ao homem. Aleluia. Mas o texto de Romanos, capítulo número 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... No texto está dizendo que tem fé? Sim ou não? Tem fé no texto? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem fé no texto? Tem. Tem fé no texto. Aleluia. Implicitamente tem fé no texto. Porque como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Sendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra é pregada, o povo escuta, descobre as verdades que contidas na palavra de Deus e tem fé nele. Aleluia. Preste atenção, meus irmãos. Romanos capítulo número 2 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, outrora, estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós já tínhamos escrito o nosso destino. Todos nós que estamos aqui nesta noite já tínhamos a nossa condenação escrita. Já sabíamos para onde íamos quando a morte atravessássemos. Já sabíamos para onde iríamos caso o Cristo aparecesse. Que não era o céu, mas sim a condenação eterna, o tormento eterno. Não é passageiro, mas é eterno. É o lago de fogo, de enxofre, aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É para lá que nós deveríamos ir. Por causa do pecado que está em nós. E nós carregamos esta culpa, meus irmãos. Carregamos a culpa do pecado que está em nós. Porque o pecado está na consciência, está na mente, ele acusa. E quando ele acusa, ele demonstra o seu destino. O salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, esta morrerá. Não está falando da morte natural, mas a segunda morte. Digno de morte é aquele que pecar. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então carrega consigo a culpa do pecado. Aleluia. Mas quando a palavra de Deus
Deus se manifestou, mostrando a sua condenação e o seu destino, aí você descobriu que você não tinha capacidade de adquirir salvação ou de se safar da condenação eterna. Aí você não teve uma outra atitude a não ser se render a Cristo e dizer: somente tu, Senhor, somente tu tens palavras de vida eterna. Eu não consigo, mas tu podes. Eu não alcanço, mas tu alcança por nós. Quando a palavra é pregada, meus irmãos, acontece o que está escrito em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando o pobre de espírito recebe a palavra de Deus, descobre o seu destino, a única reação dele é: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A única reação daquele que está com a sua condenação escrita é se render aos pés de Cristo e dizer: Senhor, eu confio no teu poder, eu confio na tua graça, eu confio na tua salvação por nós. Ninguém aqui é capaz de ser salvo por si próprio. Quando esta fé é produzida dentro de nós, chama-se justificação. Você é justificado pela fé. A sua culpa ela é apagada. E agora você está livre do pecado, da condenação. Aí está descrito em Romanos capítulo número 5 e o versículo 1, dizendo: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação nos traz paz com Deus, nos faz ser reconciliados com Ele, nos faz ser participantes da glória de Deus. Porém, meus irmãos, esta verdade que gera o reconhecimento da minha natureza e que me faz ter confiança no perdão divino por nós, nos faz termos outra atitude. Porque quando Cristo pede para o povo orar: olha, se vocês orarem pedindo perdão dos pecados, perdoa primeiro o seu irmão. Por que ele diz isso? Porque quando nós reconhecemos que nós não somos capazes de ser salvos, de adquirir perdão, de ser justificados, de termos paz com Deus, nós confiamos tanto em Deus que dar um perdão para o nosso irmão não é nada, meus irmãos. Porque nós carecemos do perdão, então para nós é fácil perdoar, porque carecemos do perdão. É fácil dar aquilo que nós estamos precisando. Aleluia, porque você sabe a condição do outro que carece do perdão. E se aquele que não perdoa, não tem como também receber perdão. Aleluia. A justificação nos faz sermos filhos de Deus, aonde nós éramos inimigos. Enquanto inimigos nós recebíamos a condenação, mas agora, pela justificação, nós somos filhos de Deus. E esta justificação nos faz produzir frutos. Por isso que, segundo os teólogos que se confundiram muito ao entender essa doutrina, acreditavam que as obras vinham antes da justificação. Os frutos vinham antes da justificação, ou seja, eu precisava fazer o bem para ser justificado. Eu precisava realizar o bem para ser justificado, mas não, o processo é outro. Primeiro eu sou justificado para eu fazer o bem. Primeiro eu recebo a paz com Deus para eu realizar obras de justiça.
Primeiro eu recebo o Espírito Santo para que eu possa pregar com ousadia. Primeiro eu recebo o perdão dos meus pecados para eu também perdoar os pecados. Primeiro eu recebo a cura para eu também curar pelo Espírito Santo. Primeiro eu me converto para eu também pregar a conversão de Cristo. Primeiro eu sou remido para pregar a remissão de pecados. Primeiro eu sou atendido para também atender aos povos desta terra. Aquele que é justificado pelo Deus e pela fé tem as obras. Manifesta as suas obras para que eu possa ver a sua fé. Faça obra, pregue, evangelize. Os demônios precisam primeiro ser expelidos de mim para que eu possa expelir do outro. Deus sabe, meus irmãos, qual é a palavra que está sendo pregada esta noite. Cristo está dizendo que aquele que vive no Espírito não pode viver segundo a carne, se é que o Espírito de Deus habita em ti. Porque se o Espírito habita em ti, a carne não pode te dominar. Se o Espírito de Deus tem poder sobre a sua vida, a carne não pode te encher de carnalidade. Se o Espírito de Deus domina o seu corpo, o pecado não pode te vencer. Vença o pecado esta noite pela fé no Cristo ressurreto. A igreja está se rendendo ao pecado, aos demônios, mas pela fé nele nós alcançamos vitória. Aleluia. Aleluia. O primeiro foco da salvação, segundo alguns dizem, a ordem da salvação é a justificação. Dando seguimento à justificação, segue a santificação. E a santificação é um outro estágio que nós poderíamos assim dizer do crente. E como a justificação nos torna os inimigos filhos de Deus, a santificação faz do pecador ser santo. A justificação é a obra de Cristo em nós, ou melhor, por nós. E a santificação é a obra de Cristo em nós. A justificação é a obra de Cristo por nós. E a santificação é a obra de Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. A justificação me faz livre da culpa. A justificação me faz livre da culpa. E a santificação me faz livre do pecado. Antes, nós tínhamos a culpa do pecado. Mas agora, santificando no Espírito, lutamos contra o pecado. Diariamente. Pelo Espírito de Deus. Por isso que ele vai dizer, porquanto nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de Deus é vida, mas a lei da carne é morte. Nós não vivemos mais sob a lei do pecado ou da carne, mas vivemos pela lei do Espírito. Como diz também em Romanos capítulo número 8, e o versículo de número... Romanos capítulo número 8, e o versículo de número... Aleluia. 12, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
O versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Porque antes de nós recebermos a Cristo, andávamos em temor. Temor do quê? Temor do tormento, temor do inferno, temor da condenação. Mas agora recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba Pai. Aleluia! Nós chamamos pelo Cristo. Mas o que isso, pregador, tem a ver com o texto que você leu? Você acaba de realizar uma digressão? É fugir do tema? Não, meus irmãos. E aqui eu chego no ponto da mensagem. Se a igreja tem fé, ela é justificada, livre da culpa, e santificada, livre do pecado. Se a igreja tem fé, ela obedece a Deus pelo Espírito, porque a obediência gerada em nós é pelo Espírito. Por isso que diz a obediência da fé, Romanos capítulo 1. E é nesse texto também que vai fazer referência a Romanos capítulo 1, versículo 16, em que diz que o justo viverá, e o justo viverá. Esse texto, ele é referência de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se não me engano, em que Abacuque vai dizer: pela fé o justo viverá. Abacuque diz: pela fé o justo viverá. Paulo, então, transformado pela palavra do Antigo Testamento, escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16: o justo viverá pela fé. No século 13, ou melhor, no século 15, um homem que se tornou padre, e ele estava vivendo em um contexto em que as escrituras não faziam mais sentido, não fazia mais efeito. Os homens estavam só buscando materialidade, mas por ele ser padre, ele teve acesso à biblioteca, e na biblioteca ele achou uma cópia das Sagradas Escrituras. E quando ele leu, irmão, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele foi transformado, porque a palavra foi anunciada a ele, e a fé foi gerando em seu coração. Esse homem recebeu então a fé salvífica nele, e começou a realizar boas obras. Começou então a lutar contra o que eles estavam pregando naquela época, realizando então a reforma protestante, Martinho Lutero. Passado então mais 3 séculos, Martinho Lutero então ele realiza uma mensagem escrita desse texto de Romanos capítulo 1 e versículo 16. 3 séculos depois, outro homem que já era crente, não só era crente, como também nasceu num berço evangélico. Não só nasceu num berço evangélico, como também a sua mãe orava 2 horas por dia. O seu pai era pastor. E não somente isso, foi salvo de um incêndio que tomou a sua casa. Conhecia muito bem, porque ele aprendeu a ler com 5 anos de idade. Aprendendo a ler, lendo Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Conhecia a palavra de Deus, conhecia a letra, conhecia a lei. Mas este homem, quando viu então a exposição de Martinho Lutero em Romanos capítulo 1, versículo 16, em que o justo vivia pela fé, ele entendeu o real sentido do evangelho. E eu vos falo de um homem chamado John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, um grande herói da fé, que lutou contra as heresias que estavam tomando conta da igreja anglicana da época. Mas o que isso tem a ver com o texto? Sabe por que Cristo perguntou que quando o Filho do Homem se revelar, achará fé? Porque o crente, quando tem fé, meus irmãos, o crente, quando tem fé, ele não está mais preocupado com o seu corpo carnal. O crente, quando tem fé, pastor, aleluia,
Ele abandona tudo por amor a Cristo. Não é igual o rico. O jovem rico, praticava os mandamentos, sabia o que era não matar, não roubar. Mas quando Cristo foi testar a fé dele: vende tudo que tens e segue-me. Ele falou: isso eu não posso fazer, a minha fé não é suficiente para isso. Aleluia. Cristo ia testando a fé deles. Olha, Senhor, salva minha filha que está endemoniada. Aí Jesus perguntou: tendes tu fé? Aí ele respondeu: ajuda a minha incredulidade, eu creio. E expulsou os demônios. Mas quando o Cristo estava perguntando sobre a fé, é que a fé faz com que nós passamos o domingo inteiro na igreja e não nos preocupamos se vamos almoçar, se tem almoço em casa. Não vamos nos preocupar se vamos passar fome, não, porque estamos preocupando em se conhecer a Ele. A fé nos faz esquecer das coisas carnais e nos faz nos ocupar das coisas espirituais. A fé nos faz acordar de madrugada, buscar o batismo com o Espírito Santo. A fé nos faz acordar 5 horas da manhã e subir ao monte para buscar o poder de Deus. Quantas vezes, aleluia, eu saí aqui, o meu irmão e alguns jovens desta igreja, acordávamos 5 horas da manhã, íamos para o monte. Eu me lembro que quando eu ia para o monte, eu orava com fervor, sentia a bênção de Deus. E quando eu vinha para a consagração, eu ainda conseguia orar mais, e moleques, porque a minha fé estava firmada nele. Eu não estava preocupado como seria meu dia, eu estava preocupado em agradar a Ele. Isso que é fé. Sabe o que está perguntando? Quando o Filho do Homem se manifestar, vai ter pessoas ocupadas com o meu reino. Vai ter pessoas que estão preocupadas em alimentar o seu espírito. Vai ter pessoas que estão orando sem cessar, que estão perseverando na oração. Vai haver pessoas que têm intimidade comigo. Será se vai haver? É bom, meus irmãos, vir para a igreja. É bom estar aqui, é bom conhecer esta palavra de Gênesis Apocalipse, mas conhecer o poder que ela pode produzir em nós. Mas provocar o Cristo no bom sentido para que Ele faça cumprir esta palavra em nós, são poucos. É bom ser usado por Deus para ensinar, mas ser transformado você mesmo por Deus é outra coisa. Aleluia. É bom, meus irmãos, sermos empregados mensalmente, para que no fim do mês temos o nosso salário para pagar nossas contas. Mas melhor ainda é não saber o dia de amanhã o que vai acontecer, porque eu estou dominado pelo Espírito Santo. Eu vivo pela graça, viver pela fé, eu não vivo por vista. Viver sem ter a certeza do amanhã. Mas todo aquele que deixar o seu pai e a sua mãe por amor de mim, ganhará 100 vezes tanto nesta vida e na outra, a vida eterna. Aleluia. Eu não tenho culpa se você não gostou da mensagem, mas eu estou mais preocupado em obedecer à voz de Deus do que agradar os homens. Como diz Paulo, aconselhando a Timóteo: olha, tem cuidado dessa doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti e aos que te ouvem. Igual Paulo disse, olha, Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo número 3, versículo de número 8, em que ele diz, versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de
todas estas coisas e as considero como escória, como repúdio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para o prêmio. Nesta minha vocação eu prossigo para o alvo. Aleluia. Esteja preocupado quando Cristo vier nas nuvens, você ser ressuscitado com Ele. Esteja preocupado quando o Filho do Homem rainar nas nuvens, você possa ser arrebatado por Ele. Eu não estou preocupado se você sair daqui reclamando, mas eu estou preocupado se essa palavra fazer efeito em ti e você vai buscar a sua salvação. A salvação não é brincadeira, meu irmão. A qualquer momento a trombeta vai tocar e somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente aquele que estiver fé em Cristo, somente aquele que estiver em Deus, somente aquele que continuar perseverando, continuando, insistindo. Cristo vai se manifestar, mas eu quero ir com Ele. Quem quer ir com Ele nesta noite? Aleluia. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Narabashúria. Hoje é o momento de você largar as coisas deste mundo e buscar as coisas de Deus. Hoje é o momento de você tomar a sua decisão de buscar ter fé nele e de se apegar nele e de conhecer mais dele e de ser justificado, santificado por ele. Hoje é esta noite. Hoje é a noite. Hoje é a noite. Eu sei que vocês sonham. Eu sei que vocês têm objetivos, eu sei que vocês têm meta, mas o nosso maior sonho é a esperança da glória de Deus, porque a esperança não nos deixa confundidos. É na tribulação que eu persevero, é na aflição que eu persevero, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. Eu me glorio na esperança da glória de Deus, sabendo que a aflição do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara a prova, não se compara a tribulação, não se compara as lutas que enfrentamos aqui, não se compara, meus irmãos, o mal olhado, o piso no pé, não se compara nada, meus irmãos, com a glória que nós receberemos, porque é eterno. O peso da glória é eterno. Aleluia. Aramastúria. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Ah, que saudade de estar perto dele. Ah, que saudade de sentir a sua presença até a carne tremer nos meus ossos. Ah, que saudade de ouvir a sua voz. Ah, que saudade de conhecer os teus preceitos e vivê-los. Ah, que saudade de conhecer e prosseguir conhecendo a Ele. Não deixa que os espinhos cresçam e sufoquem a palavra de Deus. Não deixe que os cuidados deste mundo sufoquem o espaço que Cristo quer de ti. Não permita que as preocupações do dia a dia relacionado com as coisas deste mundo sufoque o seu pensamento no céu. Não permita que o mundo te ganhe, te vença. Onde está a primeira pessoa?
que quer conhecer a este Cristo. Onde está a primeira pessoa que quer largar as coisas deste mundo para buscar mais do poder de Deus, que quer receber fé e ser justificado, santificado por Ele? Onde está a primeira pessoa? Esta é a oportunidade. A palavra já foi pregada, agora é a sua vez. A fé que vai ser gerada em ti é por meio do poder de Deus, não vem de ti. É Ele que é o responsável. Ele que é o responsável de trazer este povo e se reunir aqui neste templo para adorar. É Ele que faz esse povo levantar todos os domingos de manhã e vir para a escola dominical. Ele é o responsável de sustentar essa igreja. Ele é o responsável de levantar o povo de Deus e fazer com que ele permaneça de pé em meio às aflições deste mundo. Ele é o responsável. Onde está a primeira pessoa? Aleluia. Aleluia. É hoje que as promessas de Deus são renovadas. É hoje que o poder de Deus vai ser manifestado. É hoje que esta alma alcança a promessa divina. É hoje. É hoje, igreja. Tem promessa renovada hoje. Cristo está disposto a renovar a ti. Cristo está disposto a trazer você de volta para perto dele. Não é este mundo que vai ganhar você de Cristo. Não é este mundo que vai te vencer. Não é o diabo, não é as trevas. Nada, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja. Oh, papai. Aleluia. Oremos também pelo pastor que pediu oração novamente, o pastor Fábio, porque neste momento ele está com muita dor e febre muitíssimo alta. Vamos interceder, meus irmãos. Use a sua fé nesta noite. O Espírito que em nós habita tem poder para curar. O Espírito que em nós habita tem poder para salvar, como salvou hoje. O Espírito que em nós habita tem poder, meus irmãos. Paizinho amado, a tua igreja está reunida. Arabachúria, ore. A tua igreja está reunida nesta noite. E o teu poder é manifestado, meu Deus, em nós. Ó Espírito Santo, faça habitação novamente nesta vida. Deus, renova as promessas, meu Deus, que antes já foram feitas. Faça, meu Deus, desta vida cheia da graça, cheio da tua unção, cheio da ousadia, do poder do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, enquanto estamos aqui reunidos cultuando a Ti, vai de encontro ao anjo desta igreja, meu Deus. Vai, Senhor, sanando, Espírito Santo. Vai trazendo a cura. Vai repreendendo esta enfermidade. Vai repreendendo dores, meu Deus. Espírito Santo de Deus, que esta oração alcance-o. Que estas orações feitas pelos teus servos, meu Pai, se manifeste a cura. Se manifeste o teu poder hoje. Espírito Santo de Deus, renova as almas para Ti, renova os corações para Ti, renova as vidas para Ti, Senhor. Que Ele se aproxime da Tua presença,
Que eles aproximem da tua graça, que eles recebam o poder de Deus, porque a despensa do céu está aberta sobre esta igreja. Renova, Espírito Santo, renova. Levante as mãos, meus filhos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, reine na tua e na minha vida, hoje e sempre. Digo amém. Continue orando pelo pastor Fábio, o pastor da igreja está enfermo. Deus abençoe.